A paz, amados, gostaria de vos saudar em nome de Jesus. Eu espero que todos gozem de uma boa saúde. Hoje queria trazer um assunto de reflexão. É um assunto que estará aberto depois deste vídeo. E vocês também podem trazer as vossas contribuições, vossos comentários. Não é um assunto fechado, está aberto, repito. O assunto que queria trazer hoje está no livro de 1 de Timóteo, capítulo 1, versículo 1. E também na segunda carta ao Timóteo, também 1, versículo 1. Onde o Paulo, quando ele escreve ao Timóteo, ele diz o seguinte: a Timóteo, o meu verdadeiro filho na fé. Repito, ele escreve assim: a Timóteo, o meu verdadeiro filho na fé. E depois também escreve lá na segunda carta a Timóteo, meu filho amado. Bem, quando ele diz a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, significa que o apóstolo Paulo então é pai de Timóteo na fé. É isso que eu estou a perceber aqui. Bem, uma coisa que eu queria salientar antes de prosseguir, que o apóstolo Paulo ele nunca pregou para o Timóteo. Em outras palavras, o apóstolo Paulo encontrou Timóteo já convertido. O Timóteo já era um crente. Ele já era convertido. Então, ele não recebeu Jesus através de Timóteo. Aliás, através do Paulo. Ele não viu a pregação do Paulo depois de se converter. Se você quer confirmar isso, podemos ver isso no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Há de ver que quando Paulo chega naquela região de Listra, ele encontra Timóteo lá. E a Bíblia diz que o Timóteo tinha um bom testemunho naquela área, naquela zona. Era um discípulo já. E o apóstolo Paulo teve a oportunidade de conhecer o Timóteo e também conheceu a família de Timóteo. E por esta razão, ele quando escreve na segunda carta do Timóteo, ele menciona a avó do Timóteo, que era Lloyd. Ele também menciona a mãe de Timóteo, que era Eunice. Então significa que ele, quando chegou lá em Listra, ele conheceu a família, ele conviveu com a família do Timóteo. Então, Timóteo já estava convertido, já era crente nessa época. Por quê? Porque numa das passagens também, na carta, a segunda carta, ele diz que você conhece as escrituras na sua meninice. Ele fala de você conhecer as escrituras na sua meninice, ou quando era criança, ou conheceu as escrituras quando era criança. Então significa que o Timóteo nasceu numa família já crente. Então, através da mãe e da avó, ele conheceu Jesus. E também o apóstolo Paulo, uma parte que ele escreve, que a sua fé não fingida, que habitou primeiro em sua avó Lloyd, depois em sua mãe Eunice. Então significa que o Timóteo cresceu nesse processo de conhecer a palavra. Então quando ele conhece o apóstolo Paulo, já era convertido. E o apóstolo Paulo, quando chega em Listra, ele gostou de ouvir o testemunho do Timóteo e quis levar nas suas viagens. Ok? Então, ele viajou com o apóstolo, ele cooperou com o apóstolo. Numa das passagens, até o apóstolo Paulo diz que o Timóteo é aprovado como uma pessoa que trabalhou, ou como que trabalhou com o pai ao lado do filho, ou como o filho ao lado do pai.
Então, houve uma relação de afeto entre o apóstolo Paulo e o Timóteo. Então, nessas viagens todas, nessa cooperação, ok? Mas tenho que dizer que o apóstolo Paulo também trouxe um grande impacto na vida do Timóteo, porque a maneira de andar como cristão, o conhecimento em termos da formação da igreja, estou a falar de colocar os bispos, de ordenar os evangelistas, quer dizer, de organizar a igreja como tal. O Timóteo aprendeu muito do apóstolo Paulo, não é? Mas em termos de conversão, ele já estava convertido quando conheceu o apóstolo Paulo. Então, nesse todo o processo de trabalho, então houve uma relação entre os dois. Então, ele quando escreve ao Timóteo, ele diz o meu verdadeiro filho na fé, ou o meu filho amado. Então, na fé. Então, vem que há uma relação de pai e filho na fé. Ok, mas esse assunto não tem problemas. Eu não vejo nenhum problema em o Timóteo chamar filho. Aliás, o Paulo chamar filho a Timóteo. Eu não sei se o Timóteo chamou pai ao apóstolo Paulo, não sei. Mas eu queria salientar o seguinte, que muitas das vezes quando nós deparamos com essa situação de pai espiritual ou de filho espiritual, não é? Mas ele não chamou aqui de filho espiritual, ele chamou de filho na fé, ou verdadeiro filho na fé. Okay? Então, o que acontece é que nos últimos dias tenho assistido, é um pouco complicado, não é? Não tem problemas as pessoas chamar os seus líderes de pais espirituais, chamar seus líderes de pais, do apóstolo, de pai, profeta, não tem problema quanto a isso. Mas o que acontece é que se nós estamos a colocar isso como uma doutrina, já é aí onde cria um pouco de choque para mim. Porque acontece que as pessoas pegam um assunto isolado e depois querem criar como uma doutrina, não é? Que tem que ser ensinado na igreja. Veja lá que o termo filho na fé, ou verdadeiro filho na fé, ou verdadeiro o filho amado, o apóstolo Paulo é o único apóstolo que trata esse assunto com Timóteo. Bem, aparece o apóstolo João também, quando ele diz filhinhos, quando lemos lá na Epístola de João, ele diz filhinhos, filhinhos. Mas o apóstolo Paulo é ele que trata esse termo referente ao Timóteo. Ele trata um pouco também desse termo no livro de Titos. Mas em outras passagens eu não vejo ele a tratar esse assunto do filho a referir os crentes, não é? Ou a referir outros os seguidores, ok? Então, não é assunto que o apóstolo Pedro tratou, não é assunto que o Judas trata, não é assunto que é tratado no Efésio, em outras epístolas. Não se trata muito de assuntos de filho. Ele quando escreve aos amados, escreve aos irmãos, ok? Então, é um assunto isolado que ele trata com Timóteo. Então, quando nós trazemos isso como uma doutrina, já entra em choque, porque nós começamos a querer convencer, ensinar as pessoas que não, o teu líder é teu pai, o teu apóstolo é teu pai. Não tem problemas quando é isso, mas quando tratamos isso como uma doutrina, já entramos em choque, porque não há base bíblica que nós podemos trazer nas pessoas que isso é uma doutrina para ensinar as pessoas de chamar os seus líderes ou os seus pastores de pai. Porque quando queremos tratar como uma doutrina, temos que voltar um pouco para trás. Podemos questionar, por exemplo, quem foi o pai espiritual de Mateus, quem foi o pai espiritual de Marcos, quem foi o pai espiritual do Lucas, quem foi o pai espiritual de João, quem foi o pai espiritual do próprio apóstolo Paulo, quem foi o pai espiritual do Estevão, quem foi o pai espiritual do Filipe, quem foi o pai espiritual da própria Maria Madalena, quem foi o pai espiritual da própria Maria Mãe de Jesus, do pai de Jesus, quem foram os pais espirituais. Não temos base nisso aí.
Agora, quando levamos isso como uma doutrina, já isso entra em choque, porque não temos base bíblica que sustenta isso. Mas se nós chamamos de paz, paz é um assunto isolado, não é? Não é questão de a gente levar isso como uma doutrina em que temos que obrigar as pessoas. Eu não sou teu pastor, sou teu pai. Eu não sou teu profeta, sou teu pai. Quer dizer, tu não me chama de profeta, eu sou teu pai. Então isso já entra em choque, ok? É outra coisa, é problema de interpretação. Nós, quando lemos a Bíblia, às vezes temos problema de interpretar as coisas, interpretação das próprias escrituras. Nós temos que saber que às vezes que nós não podemos interpretar literalmente, assim como as coisas estão escritas, ok? Ou nós sabemos que existe figura de estilos, de metáforas, de personificação. Estou a falar de alegorias, não é? Agora, há passagens que quando nós lemos na Bíblia não podemos interpretar literalmente. Por exemplo, onde a Bíblia diz que o Abraão dormiu com a sua criada Agar. A Bíblia diz que Abraão dormiu com a sua criada Abraão, ou com a sua empregada. Então, nós não podemos interpretar isso literalmente, não é? Quando a Bíblia diz isso, que Abraão dormiu com a sua esposa, com a sua criada, quer dizer, Agar, não está a dizer que nós temos que dormir com as nossas empregadas, não é isso. Então, o São Paulo disse ao Timóteo, meu filho, não está a dizer que temos que dizer a todos os crentes, nos chamarem de pais, não é isso que está a dizer a Bíblia. Então, esse é o problema também de interpretação. Então, como eu estava a dizer, esse é um assunto aberto. Eu também quero ouvir, quero aprender de vocês, quero ouvir de vocês. Agora, outra coisa que temos que ver também é o problema de essas coisas se repetirem na Bíblia. Por exemplo, quando nós lemos Atos, vimos que o apóstolo Pedro começa com a palavra irmão, não é? Atos, a palavra irmão. Se você for a ver todo o Novo Testamento, não é? Estou a falar de próprias as epístolas, as cartas, você deve ver a palavra irmão, 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 várias, repetidas vezes. Você vê que era costume eles se chamarem entre irmãos. Por quê? Porque somos o filho do único Deus, não é? Fomos lavados pelo próprio sangue, mesmo sangue de Jesus. Então podemos chamar de irmão, podemos chamar de irmã. Então, uma coisa que está repetido em todas as cartas. Mas a questão de pai espiritual, filho espiritual, temos que ter muito cuidado. É um assunto um pouco isolado do próprio apóstolo Paulo. Então, não podemos obrigar as pessoas, não podemos colocar isso como uma doutrina, como um ensino que nós temos que ensinar as pessoas. Não, eu sou teu pai espiritual, eu sou teu pai. Então aqui vamos criar já primo espiritual, vamos criar avô espiritual, vamos criar tia espiritual, vamos criar muitos títulos espirituais, ok? Mas o que a Bíblia nos exorta muito, no livro de Hebreus, é chamar de líderes, não é? Orai vossos líderes, lembrai dos vossos líderes. Ele não diz lembrar de vossos pais espirituais, ou lembrar dos vossos pais. Mesmo ali no livro de Efésios, ele diz que foi ele mesmo que escolheu alguns para apóstolos, alguns para profetas. Não disse alguns para pai apóstolos, para pai profetas, ou para pai evangelistas. Não disse isso. Okay? Mas não tem problema quando você chama do teu líder pai espiritual. Não tem problema quando é isso. Mas a mim é quando tu levas isso como uma doutrina em que nós temos que seguir a risca. Então, essa era a função que eu queria trazer neste vídeo. Mandem os vossos comentários, também eu quero ouvir de vocês. Quero aprender de vocês, afinal de contas, nós precisamos de aprender na palavra do Senhor. Deus abençoe. Amém?